E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo resposta com algumas complementações e objeções a algumas proposições que Viviane Mosé fez em uma entrevista, na qual ela fala sobre o sofrimento. Tá tudo errado o mal-estar na civilização. Tá tudo errado. O sofrimento move a vida, o sofrimento é bacana. O problema da psicanálise é tratar o sofrimento mal. A psicanálise quer diminuir o sofrimento humano? Eu acho que devia aumentar. Não sei se o sofrimento é bacana, o sofrimento ou ele é evitável ou inevitável. Fazer elogio de que o sofrimento é útil ou de que ele é bom, não. Se ele fosse bom, a gente não tentava evitar, sempre que pudesse. A gente não tentava lutar constantemente para diminuir, que é de fato o nosso intento na nossa história sobre a Terra, na nossa história de relação com o mundo, com os outros, com a natureza, na tentativa de alguma forma dominar e controlar ou diminuir os sofrimentos que são evitáveis. Na verdade, o ponto é esse. Afirmar que o problema da psicanálise é tratar o sofrimento mal é um pouco complicado, pode gerar uma série de controvérsias, porque há muitos psicanalistas e há abordagens em psicanálise que defendem exatamente o contrário, de que a psicanálise trata até o sofrimento muito bem, em contraposição ao que estamos vivendo atualmente, que é essa tentativa exagerada de evitar todo e qualquer sofrimento, mesmo aqueles sofrimentos que seriam inevitáveis. Esse discurso que ela vai começar a fazer de um certo elogio, na minha compreensão, um certo elogio até exagerado do sofrimento, de que o sofrimento é bacana, de que sofrer é bom, esse discurso é até, inclusive, muito presente no discurso psicanalítico, da prática de muitos psicanalistas. Quando ela diz que acha que devia aumentar, até compreendo que ela está tentando de alguma forma fazer uma contraposição ao que existe atualmente, essa tentativa exagerada, patológica de evitar todo e qualquer sofrimento. Sério? Claro! É o sofrimento que nos move. Então eu não tenho que buscar o sofrimento, mas eu não tenho que achar que eu tenho que acabar com o meu sofrimento. Não sou eu que acabo com o meu sofrimento, é o meu sofrimento que acaba por ele. O sofrimento tem um processo no seu corpo, ele tem um processo de maturação no seu corpo, e ele se elabora e ele termina. Nós não queremos dar o tempo do sofrimento no corpo, que é um rastro do sofrimento que rasga a sua alma para ela ficar mais larga. Sofrer, uma das razões do sofrimento é o rompimento da alma para ela se tornar maior. E quando a alma se torna maior, ela cabe mais mundo, ela permite mais contradição. Então uma pessoa amadurece quando ela lida melhor com o sofrimento. Ela faz essas afirmações de que ela não quer acabar com o sofrimento, que o sofrimento acaba por ele. Se o sofrimento simplesmente acabasse por ele, nós não teríamos nenhum recurso técnico para diminuir nossos males. Nós teríamos que desistir de todo intento, de todo empreendimento civilizatório, de todo empreendimento tecnológico. Tudo isso teria que de alguma forma ser abolido. Quando alguém começa a fazer muito elogio do sofrimento, que sofrimento é bacana, que sofrimento é isso, é aquilo, eu já logo proponho algo mais ou menos assim. O sofrimento é tão bom assim, todo e qualquer sofrimento é sempre muito bom. Então, que tal começar a fazer agora cirurgia sem anestesia? Então, por que você não se propõe a isso? Já que todo sofrimento é bacana, comece a abrir mão dos desenvolvimentos que nós tivemos, dos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos que fizeram com que a gente amenizasse uma série de sofrimentos que são, de certo modo, completamente inúteis. Quando ela diz que o sofrimento é para rasgar a alma, para tornar a alma maior, para caber mais mundo, para permitir mais contradição, eu até entendo que tolerar alguns sofrimentos que são inevitáveis, e o sofrimento inevitável de hoje pode se tornar evitável amanhã. Eu acho que é porque ela não compreende em detalhe alguns recursos técnicos de intervenção que estão relacionados, inclusive no campo da bioética, a ideia de que a diminuição do sofrimento no mundo é inclusive um imperativo ético. Ela talvez conheça, mas conheça muito por alto, ou até muito superficialmente esse tipo de conceito, esse conceito de imperativo ético utilitarista, por exemplo. Fora o fato que ela utiliza de alguns termos muito metafísicos, embora eu saiba que esses termos são utilizados
com uma significação um pouco diferenciada em algumas abordagens, em algumas áreas. Os termos metafísicos seriam alma, para caber mais vida, e assim, o sofrimento serve para isso. É até uma reivindicação muito metafísica, muito abstrata demais, muito longe, na minha compreensão, das intervenções possíveis para ajudar as pessoas, do que é psicoterapia, do que é estar dentro da clínica e tentando de fato ajudar pessoas, coisa que me parece que ela conhece muito pouco, porque não é a seara dela não é a intervenção, ela não está numa profissão de ajuda, de lidar diretamente com o sofrimento de muitas pessoas, de diversas pessoas, como é o meu caso, como é a minha experiência, por exemplo. E eu não faria essa redução que ela fez. Ela reduziu o amadurecimento a simplesmente o fato da pessoa ser capaz de lidar melhor com o sofrimento. Fora o fato de que ela colocou o sofrimento, todos os tipos de sofrimento, num saco só. Lidar melhor com o sofrimento. Eu acho que isso varia muito de história para história das pessoas, e você pode ter duas pessoas muito maduras com sofrimentos muito diferentes e que elas foram capazes de se tornar mais tolerantes para alguns tipos de sofrimento que a outra, por exemplo, não foi. E ambas são maduras. E você tem o caso também de algumas pessoas que são imaturas e que se tornaram tolerantes a alguns tipos de sofrimento, que a gente poderia até dizer que se tornaram insensíveis a alguns tipos de sofrimento, a alguns tipos de dor. Então, eu não sei, a minha impressão é de que ela não sabe fazer uma distinção entre insensibilidade e simplesmente aprender a lidar. Ela não tem uma ideia precisa de que há diferença entre essas duas dimensões. Nós somos uma sociedade infantilizada, infantiloide, porque quando nós sofremos, mas da piti, que piti aguenta, suporta, que porcaria de ser humano é esse que não aguenta sofrer. Ela faz a questão, que porcaria de ser humano é esse que não aguenta sofrer? Sugiro novamente, vá para uma cadeira de dentista ou para uma cirurgia sem anestesia, faça isso. Então quer dizer que o sofrimento vem, eu tenho que comprar para acabar o sofrimento. Eu tenho que amar para acabar o sofrimento. Ela faz a questão também, eu tenho que comprar para acabar com o sofrimento. Eu tenho que amar para acabar com o sofrimento. A questão do amar, ela não conseguiu entrar em detalhes. Se eu tivesse um debate com ela, eu ia tentar, de alguma forma, puxar ela para aprofundar a questão e entrar mais em detalhe. Porque assim, eu tenho que amar para acabar com o sofrimento. Eu diria que isso é uma necessidade existencial. Sem amor não há valor. Sem amor a vida não tem sentido. Talvez ela esteja falando de Eros, do amor erótico, né? Do amor exclusivamente erótico, ou dessa busca exagerada pelo amor erótico. E aí sim, ela tem, em boa medida, ela tem razão. Né? O tempo que a gente está vivendo hoje, muito um tempo de sobrevalorização da vida sexual e erótica, ou da busca da felicidade nos relacionamentos amorosos românticos, no relacionamento amoroso de casais, de uma pessoa para outra, uma relação de casal. Nesse caso, sim, eu acho que ela tem razão. Porém, ela não parece que não houve tempo suficiente para ela fazer essa distinção, e isso pode levar o ouvinte ao equívoco. Automedicar. Não, eu nem cheguei a esse ponto, que isso é grave, o que você falou no início. Uhum. É gravíssimo, esses milhões de pessoas aí que estão... 17. Entendeu? É um absurdo. Nós somos uma sociedade doente. Assim como nós temos a depressão aumentando, nós temos a arte encruando. Nós temos a vida sendo enterrada todo dia. Eu sou uma pessoa que gosta da vida. Eu não gosto de ser alegre. Eu não gosto de ganhar. Eu não gosto de ser feliz. Eu gosto de viver. E viver é um kit completo. Quem gosta de viver, gosta da vida. Então eu não procuro sofrimento. Eu não preciso que ele me procura. Ele já me procura bastante. Eu não procuro sofrimento de jeito nenhum. O fato da depressão estar aumentando é algo sobre o qual não temos ainda o conhecimento necessário. Nós sabemos ainda o que está acontecendo exatamente. Nós podemos simplesmente estarmos vivendo em uma época em que os diagnósticos estão aumentando. Então está havendo mais diagnósticos, em função, inclusive, talvez, da estruturação das classificações diagnósticas internacionais, CID, DSM. Essas classificações diagnósticas têm transtorno para tudo.
Então tem mais de 300 transtornos listados lá, são centenas de transtornos, né? E assim, essas centenas de transtornos vai ter sempre um transtorno que pode caber para as pessoas. Então pode estar havendo, na verdade, mais diagnóstico e não estar havendo mais casos de depressão, mais diagnósticos e mais espaço cultural para se aceitar e para se, de alguma forma, se cultivar até mesmo e se reforçar e se gratificar as expressões de pessoas que estejam com sintomas que a gente chama de depressão e de alguma forma gratificações e reforçamento cultural dessas expressões, de comportamentos relacionados ao que chamamos ou denominamos como depressão. E ela se expressa muito bem quando ela fala que quem gosta de viver gosta da vida e que a vida é um kit completo. Ela se expressa muito bem, em vários momentos o vídeo é bonito, é poético, porém falta precisão, falta distinção de vários termos, tende a gerar uma série de equívocos, e eu acho que o principal equívoco desse vídeo dela, que pode ser gerado por meio do que ela está falando, é o elogio do sofrimento, que é mais kardecista do que filosófico ou até mesmo psicanalítico, e que, do que eu sei, ela tem uma formação também em psicanálise, então ela também parece que se auto-intitula como psicanalista. Então esse elogio, isso que essa fala dela tende a produzir, é mais kardecista do que psicanalítico ou filosófico. Agora, quando ele vem, eu pergunto, o que você quer de mim? Que aspecto da minha alma precisa crescer e se transformar? O que você quer me dizer, sofrimento? Aí eu converso com ele, ele fica um tempo e vai rápido embora. Agora, quando ele vem, e ele vem da vida, ele vem da exterioridade, ele vem do choque do homem com a civilização e com a natureza e das relações. Só que esse choque, ele vem para minha alegria. Então, o que é alegrar-se? É ser capaz de sustentar o infinito. Porque quem é o homem diferente dos outros animais? O homem é o único animal que sabe que vai morrer. O homem é o único animal que vê a exterioridade, vê onde ele está vivendo. Ele vive e sabe que vive. Então todo homem carrega nas costas o infinito. Aí eu pergunto, quem é o homem bacana? É o que suporta o infinito. E isso implica na capacidade de ser resistente, de suportar, de aguentar. Não, eu sou criada comprando, amando, que aí você mata o seu amor, né? Porque você quer amar para parar de sofrer. Sim. Aí você pega o amor, engole, mata, sufoca e não consegue ficar mais do que 1 ano ou 2 anos com alguém, porque você matou o seu amor de tanta ansiedade para salvar sua vida. Ou você se medica. Não só se automedica, não. Uma psiquiatria indiscriminada, pessoas que indicam medicação sem sequer ter noção do momento da vida que essa pessoa está passando. Essa pessoa fica, às vezes, deprimida por medicação, sim. Entendeu? Excesso de medicação. Então, há uso indiscriminado de medicação, há uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Então, o que nós não temos na civilização? O valor da vida. E a vida implica em ganhar e perder. A vida está além do ganho e da perda. O que me faz bem não é ganhar ou perder. O que me faz bem é ser potente para viver. E isso é bacana. Eu agradeço a cada um dos meus sofrimentos. Eu não abriria mão de nenhum deles. Nenhum único. E mais, se a minha vida está muito reta demais, eu arrumo logo um abismo para me jogar. Outra coisa interessante foi a personificação do sofrimento na fala dela. Ela se comunicando com o sofrimento como se fosse uma entidade pessoal. Parecia até que estava conversando com Deus, né? Com uma entidade sobrenatural, uma entidade transcendental, para explicar para ela o que ela precisa, o que esse sofrimento quer dela, o que precisa acontecer. É até um pouco a fala dela um pouco fatalística, esse lado fatalístico da predeterminação, da questão do destino, da existência, esse lado assim de que tudo já está escrito e de que eu tenho uma missão, eu preciso disso ou daquilo. É até muito interessante porque adquiriu um pouco esse aspecto, a fala dela nesse momento. Concordo com ela que existe uma medicalização indiscriminada. Concordo que muitos profissionais, pode ser que esses profissionais, muitos deles, estejam despreparados porque estão simplesmente prescrevendo em consultas muito rápidas, ou então estão prescrevendo sem compreender detalhes do contexto da vida do paciente. Isso que ela está colocando é um fato que uma estratégia como a estratégia dos Centros de Atenção Psicossocial, que é onde eu trabalho, onde eu atuo profissionalmente como psicólogo, é um fato que
a estratégia CAPS, a estratégia de reabilitação social, tenta combater por meio de um trabalho interdisciplinar, um trabalho em que os médicos estarão em contato frequente com outros especialistas, justamente para poder compreender melhor esses contextos específicos de vida dos pacientes, para que a medicalização não seja tão forte, tão exagerada, como costuma ser, por exemplo, no setor privado. No setor privado é até muito mais forte, porque esse trabalho mais implicado de interdisciplinaridade não existe tanto. Então, um dos objetivos do Centro de Atenção Psicossocial, de reabilitação psicossocial, é justamente esse, diminuir, inclusive, a medicalização. E há uma hipótese, que é a hipótese que ela está tentando traçar, ela está tentando mostrar, é a hipótese de que essa tentativa muito exagerada, sobrevalorizada de fugir da dor, essa tentativa de o tempo todo experienciar prazer, de acreditar que a felicidade é o prazer constante, a alegria constante, essas concepções são concepções equivocadas. E, de fato, a tentativa de fugir do que nos é aversivo, do que é doloroso, em boa medida pode sim ter relação com o aumento de quadros de ansiedade e de depressão, de sintomatologias relacionadas à ansiedade e depressão. Mas eu acho que ela acaba caindo sem perceber no extremo do elogio do sofrimento. E não é disso que se trata. Ela depois, no final, como vocês viram, ela diz que agradece a todos os sofrimentos que ela teve. E ela deve ter tido, assim como todos nós, vários sofrimentos inúteis. Vários sofrimentos que deixaram sequelas, traumas, paralisias, inação, empobrecimento de repertório da vida, repertório existencial, porque ela é nietzschiana. E assim, eu não sei se aquela afirmação é de Nietzsche, não sei, mas é uma afirmação muito atribuída a Nietzsche, que eu acho que ela cai como uma luva na fala dela, ela cai nessa afirmação, que mesmo não sendo nietzschiana, ela cai nessa afirmação, que é a afirmação de que o que não mata, fortalece. É uma afirmação da qual eu, dessa maneira como está colocada, eu discordo completamente. E acrescento o seguinte: o que não mata, fortalece ou mutila, ou deixa sequelas. Então é um elogio tolo, na minha compreensão, esse elogio de que todo e qualquer sofrimento é fortalecedor. Não! Muitos dos sofrimentos pelo que passamos nessa vida nos cortaram pela metade no contexto em que vivemos, nos empobreceram. Então, muitos sofrimentos foram inúteis, foram nefastos e diminuíram o espectro da nossa existência, o espectro da vida, que é o que ela está falando que sempre vai aumentar. Ela está resumindo tudo mais ou menos nessa afirmação que muitos atribuem a Nietzsche. Então, meus amigos, por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe o vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal, porque minha filha já está batendo aqui na porta querendo a minha atenção. Um abraço a todos vocês. Até!